Graça e paz, igreja. Medo, temor, amor, é tudo junto, né? E eu sou do Ministério do Choro. Tem mais alguém aí? Eu acredito que tem, né? Que alguém ora e já começa a chorar. Essa sou eu. Às vezes eu vou orar por alguém, eu também choro junto. Amém? Então, eu sou a Priscila, né? Para quem não me conhece, eu vi que tem bastante visitante hoje. Esposa do Cris, que estava orando por mim. Mãe da Lívia, mãe do Tai. E hoje o pastor não está, mas deve estar com certeza assistindo, né? E me deu essa responsabilidade. Amém? E eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios 15, 58. Vamos ver se a minha está muito diferente. Amém? Diz assim, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Amém? O Senhor nos diz, sede firmes e constantes. Não é fácil, né, ser firmes e constantes, mas é necessário. O Senhor precisa que nós sejamos. E ali a gente vê que Ele fala para sermos firmes e não menciona se. Eu sempre insisto, né? Se tiver tudo bem, seja firme. Se a conta estiver cheia, seja constante. Se o casamento estiver bem, seja firme. Não menciona nenhuma... Se tudo estiver bem para eu continuar. Ele pede, né? Paulo pede que a gente seja firme e constante, porque o trabalho no Senhor não é em vão. Servir ao Senhor não é em vão e nunca vai ser em vão. Às vezes, ou na maioria das vezes, não vai ser fácil, mas não vai ser em vão. Amém? E o tema da palavra de hoje é disponibilidade antes de capacidade. Colocaram até o meu Maria ali na frente. Né? Disponibilidade antes de capacidade. Algum de vocês já pensou em servir ao Senhor ou a vir à igreja quando estiver pronto? Quando eu estiver pronto, eu começo. Quando eu estiver pronto, eu começo a servir. Quando eu estiver pronto, eu vou aos cultos. Quando eu estiver pronto, eu vou aos discipulados. Mas a verdade é que a gente nunca vai estar pronto. Porque perfeito e pronto, Jesus. Nós estamos sempre em aperfeiçoamento. Né? Você consegue se analisar agora e perguntar para você aí, você se sente pronta para servir? O que o Senhor te pedir agora, você vai fazer? Você se sente pronto? Eu sempre falo mais para as mulheres, né? Devo falar pronta. Se Deus te pedir agora, para amanhã, olha, ainda vai ter um dia para você se preparar, né? Ministrar a palavra. Você está pronta? Você está pronto? E o que você vai falar para o Senhor? Porque o Senhor, Ele sim está pronto todos os dias, né? Quando a gente pede, quando a gente ora. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, me abençoa com isso. Ele está sempre pronto, que nem o pai, né? A Lívia, as crianças nos chamam, cada hora elas não pedem uma coisa? Compra uma cola, compra um caderno, compra isso, compra aquilo. E a gente tem que estar pronto, né? Às vezes não está, mas tem que estar pronto. E Deus está sempre pronto para nos abençoar. Deus está sempre pronto e esperando que a gente vá. Mas nós precisamos ir. Né? Eu ouvi ontem, assim, de um amigo nosso, na mesa. Ele disse, é que eu não me sinto pronto ainda. Aí o Cris já pegou ele, né? Na frente do Cris. Eu não me sinto pronto, porque às vezes o mundo lá fora te cobra demais, de que você só pode pisar o pé na igreja quando você já não mais fuma, quando você já não mais bebe, quando você é santo, quando você é imaculado. E nós somos carne.
Alguns ainda precisam de um tempo, e quem convence do tempo não sou eu, não é o pastor, não é os líderes, é o Espírito Santo. Então não espere estar pronto. Não permita que Satanás sopre no seu ouvido que você não está pronto, de que você não pode, de que você não vai fazer direito, porque não é eu que faço, não é você que faz. É Deus que faz. Então, quando eu me disponibilizo, quem vai fazer? Deus. Não é eu. Né? Eu venho tremendo ali com a perninha assim. Mas quem vai fazer é Deus. Certo? Ele diz assim, sede firmes e constantes e abundantes. Eu preciso ser firme, constante, sequência, continuar, independente, e eu preciso abundar isso. Não é só para mim. Porque quando eu sou firme e constante, eu vou abundar dentro do meu lar e, consequentemente, para fora. Certo? E o primeiro ponto diz assim, Deus capacita os disponíveis. Quem nunca ouviu Deus capacita quem se põe à disposição? Às vezes tem o formado, o que é doutorado, o que é mestrado, mas ele não se dispôs ainda a fazer a obra do Senhor. E Deus vai lá e pega a gente que se dispôs. Não é fácil se dispor ao Senhor. Você vai negar a carne, você vai negar, talvez hoje a maioria queria ficar em casa porque está chovendo. Mas você disse, eu vou, eis-me aqui. E nós viemos. Talvez seja mais confortável ou não, porque eu acho que se eu ficar em casa num domingo, eu vou achar que alguma coisa está errada ou alguém está doente. Porque não é de comum, né? Não é o nosso normal. É todo domingo a gente está aqui, quando não está é porque tem uma coisa que está errada. Então, o primeiro ponto é Deus capacita os disponíveis. E está lá em Êxodo 4, do 10 ao 12, quando Deus chama Moisés. Né? Se puder colocar. Êxodo, do 4 ao 12, vai dizer assim, então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou eu pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Quando Deus chama Moisés, ele fala, Deus, eu nem sei falar. Quem de nós nunca usou essa desculpa? Talvez não exatamente essa, né? Talvez em outra situação. Não era para você necessariamente falar, ministrar a palavra falada. Mas você disse, mas eu sou tão inferior, mas eu nem sei falar, eu misturo as palavras, eu falo tudo errado. Mas Deus fala lá, ele diz, quem fez a boca do homem? Quem fez ele falar ou não falar? Quem fez ele ver ou não ver? Não foi Deus? E esse mesmo Deus fala para você, quem fez a tua boca? Quem fez o teu ser? Quem fez os teus ouvidos? Tudo que nós temos e somos foi criado por Ele. Então, se Ele nos espera para servir, nós precisamos servir. Amém? Quando Deus capacita os disponíveis, Ele sabe das nossas falhas e das nossas limitações. Todos os dias. Talvez até mais do que a gente. Mas Ele confia. Quando a gente se disponibiliza para fazer aquilo que Ele pede. E muitas vezes a gente fica sentado porque tem quem faça. Certo? Hoje deu falta do pastor, porque eu vi que as cadeiras estavam meio assim. Eu até fiz um vídeo, se ele está vendo, depois eu vou mandar para ele. Porque ele vem, né, um pouquinho antes, ele arruma todas as cadeiras enfileiradas, religiosamente, na ordem, certinho. Ninguém fez hoje, gente. A gente não pode, se ele não veio, a gente tinha que ter feito, né? É que eu não consigo, porque é muito detalhezinho, né? Deus vai chamar a gente em cada lugar, mas a gente precisa se disponibilizar, né? Eu não posso deixar de fazer porque alguém vai fazer, porque nunca vai ficar sem fazer, porque Deus vai mandar alguém. Hoje não foi feito, mas aí agora a gente está todo mundo ligado, que não é só eu, a gente lembrou, né, de arrumar as cadeirinhas ali certinho. Eu vou ficar sentada lá na minha casa, sabendo que tem o banheiro ali sujo, ou a recepção para fazer um café, porque tem alguém que faça? Na sua casa você fica ou você tem que lavar a louça, senão vai dar
Senão vai virar uma montanha, né? A gente não faz? Aqui também alguém precisa fazer. Lá fora, na obra do Senhor, né? Porque não é só aqui dentro. Servir a Deus aqui é muito mais fácil. Eu quero ver na segunda, ou depois que a gente pisar lá fora, quem que já vai sair? Se vai ser fácil. É lá fora que a gente tem que estar disponível também. Né? Quando a gente se coloca à disposição do Senhor, Ele nos capacita para nos usar dentro da igreja e também fora das quatro paredes. Porque é lá fora, fora das quatro paredes, que nós vamos ganhar almas para o Senhor. E é lá que nós vamos fazer com que o reino também avance. Não é só aqui dentro. Deus não chama os prontos, Ele prepara os disponíveis. E muitas vezes, como eu disse antes, né, a gente sempre arranja uma desculpa. Hoje está chovendo, hoje está frio, hoje não posso, hoje não quero, e hoje estou com preguiça. Já pensou se Deus usasse as mesmas desculpas que nós usamos para nós? Nós nem estaremos aqui hoje. Porque Ele sempre está disponível para nos curar, para nos libertar, para nos abençoar, para nos trazer emprego, para nos trazer provisão, sempre. E nós, muitas vezes, estamos indisponíveis para a obra do Senhor. Que não é só, começa em casa, né, dentro da nossa casa, com os nossos, na igreja, e lá fora. Tem muita gente morrendo, sem conhecer a Jesus. Tem muita gente padecendo, porque não conhece ao Senhor. E cabe a mim e a você mostrar o Senhor para essas pessoas. Mas eu preciso dizer, eis-me aqui. Eu preciso estar disponível. A gente não pode ter vergonha de falar que é cristão. Por falha, nós também falhamos, somos pecadores. Mas nós precisamos que as pessoas vejam quem é o Deus que nós servimos e o que Ele é capaz de curar, de libertar, de uma depressão, de um casamento fracassado, de filhos nas drogas. É o Senhor que pode, mas eu preciso me colocar à disposição para ser usada. Lá fora, aqui, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Deus vai capacitar. Não é pela força do meu braço, pela força do seu braço, pela força do Senhor. Mas eu preciso fazer. Quem de nós hoje tem um ministério adormecido que ninguém nem sabe que você tem? Só você e Deus. Você precisa reagir. Você precisa se colocar à disposição. Eu preciso me colocar à disposição. Porque tem pessoas lá fora que precisam que eu fale. Vai ter pessoas que só eu vou alcançar. Vai ter pessoas que só a Gabi vai alcançar. Vai ter pessoas que só a Iva vai alcançar. Então a gente precisa abrir a nossa boca e colocar a nossa vida à disposição do reino. Porque quando a gente não faz, alguém está sobrecarregado. Alguém está fazendo por mim e por você e por ele. E aí, uma hora a coisa funde, né? Não dá muito certo. Você se sente pronto agora? Depois de eu falar esse pouquinho? Porque eu falei que vai ser amanhã, por exemplo. Se te chamarem para ministrar a palavra ou para orar por alguém, porque por orar por alguém pode ser a qualquer momento, pode ser dentro da tua casa. Agora você já se sente pronto? A maioria não. Porque quanto mais a gente faz, mais próximo de Deus a gente vai estar e menos pronto a gente se sente. Porque a gente percebe que quem faz é Ele, que a gente não faz nada. Que quem faz é Ele, que eu não faço nada. Então, quanto mais eu falo sim para o Senhor, mais eu penso, como que está acontecendo isso? Eu não sei. Né? Eu falei na virada do ano que esse ano eu ia falar um monte de não. Porque eu falo sim para todo mundo, né? Aí quando eu falei isso, Deus deu risada, eu acho. Que daí ele começou a colocar um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. E eu falei, mas era para falar não. E eu falando sim, porque era ele mandando, né? Eu não mando em nada, né? Eu falei, Cris deu risada na minha cara. Eu falei, eu vou falar muito não esse ano, porque eu vou dar uma freada. Daí ele deu risada. Até parece. E aí o que Deus fez? Não é você que diz quando é sim, quando é não. Sou eu quem digo. Não é você que faz, sou eu que faço. Você só vai. Quem faz é Ele.
Porque se a gente esperar estar pronta, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos, todos os dias nós erramos em casa, na rua, na igreja, no trabalho. Então quer dizer que eu não vou estar pronta nunca. Mas quando a minha disponibilidade está no Senhor, Ele que me capacita. Amém? Então, quando a gente perguntar para si mesmo, para nós mesmos, se nós estamos prontos, não espere que venha um sim. Se vir sim, amém, né? Quer dizer que você está bem bom. Mas se não vir, não quer dizer que não é para você fazer. Precisa orar, colocar nos pés do Senhor, que Ele vai te falar se sim ou não, como Ele disse para mim, né? Eu não me sinto pronta. Nem um dia. A gente vai na coragem. Porque eu falei sim, e eu não posso voltar atrás. Mas quem vai fazer é o Senhor. Todos os dias, né? Quanto mais fizermos, igual eu falei antes, menos nos sentimos prontos, né? Porque Ele nos prepara, mas eu preciso estar disponível. Essa semana, quantas vezes você esteve disponível para o Senhor? Você consegue pensar aí? Nós tivemos até ontem 7 dias, né? Hoje começa uma nova semana. Segunda. Domingo passado você veio no culto, né? Espero. Segunda. Você estava disponível para o Senhor? Terça. Quarta. Quinta. Sexta e sábado. E acabou. Né? Nós fomos ao discipulado, os homens na terça, na quinta, as mulheres. E as outras coisas do dia? E as outras 24 horas dos outros 7 dias? Eu disse, eis-me aqui para o Senhor? Eu só lembrei de fazer tudo que eu tinha para fazer, mas eu esqueci dele. E quando o Senhor nos chama, às vezes a gente fala, acho que eu estou ouvindo vozes, né? Não é não. Ah, Senhor, mas quando eu tiver mais calma, eu vou, tá? Quando eu estiver pronta, eu vou no culto. Hoje choveu, mas domingo que vem, se chover de novo, você não vai nunca mais? Domingo que vem eu vou. E quantas de nós, ou quantos de nós falamos, eu não tenho tempo? Agora, para pensar bem certinho, eu e você, eu também vou pensar, né? Porque primeiro é lapada em mim, depois... A gente não tem tempo? A gente não tem tempo de ler a palavra? Eu não tenho tempo. Lá no celular tem um negocinho, que eu sou bem ruim dessas coisas, que fala quanto tempo você ficou em cada aplicativo, não tem? Fora quem trabalha, né? Você sabe também o tempo que você passou trabalhando, o tempo que você passou de lazer, né? No celular. Vai mostrar em cada aplicativo quanto tempo eu dediquei da minha vida naquele dia para aquilo. Mas também tem a possibilidade de ter no celular a Bíblia online, e lá também vai mostrar quanto tempo você dedicou naquele aplicativo. Talvez não tenha online, mas você tenha física, não vai estar marcando ali, mas você sabe. Será que a gente não tem tempo? A gente tem, né? E não é só 20 minutinhos, não. Porque se a gente olhar todo mundo agora, inclusive eu, Instagram, hoje eu não olhei muito, mas eu olho sempre bastante, confesso. Trabalho junto e olho. Se a gente olhar todo mundo agora, vai ter bastante tempo que a gente ficou ali, né? Nas redes sociais. E se enchendo daquilo, se enchendo daquilo. E Deus espera um pouquinho, a gente vai se enchendo daquilo. E a gente não vai estar disponível, porque quando for a hora de ler a palavra, o olho vai estar vermelho, cansado, e a gente não vai querer. E a gente vai fazer aquela oração bem rápida e dormir. Então, assim, não é quando eu estou pronta, porque eu nunca vou estar, porque eu não sou perfeita. Mas é quando o Senhor me chama e eu falo, olha, Senhor, é com o Senhor. Se é para ir, a gente vai. Mas o Senhor que leva, que conduz. Né? O segundo ponto diz assim, pare de dar desculpas. Que é o que a gente falou agora, né? Pare de dar desculpas. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículos 6 e 7. Se puder colocar aqui, por favor. Diz assim,
Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Mais um, né? Porque a gente também fala isso, né? Ah, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Em algumas traduções vai falar, não passo de um jovem. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Amém? Ali ele é um jovem, né? Ele não se sentia pronto e ele não sabia falar. Nós falamos de Moisés, que já não era jovem, tão jovem, era jovem. Mas esse era uma criança, um moço, um menino. Então, assim, são duas idades diferentes. A gente esperava que talvez o que tinha mais idade estivesse pronto. Ele não se sentia. Talvez a gente ache que o jovem tem mais tempo. Possa ter, mas ele precisa querer. E ali Deus fala para ele: não fale que você é apenas um moço ou um jovem. Aonde eu falar para você ir, você vai. Aonde eu falar para você falar, você vai falar. É isso que Deus fala para nós. Não arranjemos desculpas para servir. O futuro da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos pais, muitas vezes depende da gente e das pessoas que estão lá fora. Depende de mim e de você. Então, eu preciso tomar uma posição de não arranjar desculpas e me pôr à disposição para que melhore as coisas na minha casa apenas? Não. Para que o reino do Senhor seja alcançado de muitas pessoas. Para que muitas pessoas sejam alcançadas para o reino de Deus. Então, eu preciso me analisar e falar aonde que eu invento desculpa todo dia. Aonde que eu falo que eu não posso, que eu não tenho tempo e o porquê. A gente precisa se autoanalisar, né? Porque, óbvio que pela nossa força, a nossa carne ali vai falar, acho que não mesmo. Mas a gente precisa se analisar com o Espírito Santo. Pedir para o Senhor nos analisar, para o Senhor nos mostrar, para o Senhor nos ajudar. Porque na força do nosso braço a gente não consegue, né? E eu queria que você declarasse aí onde você está: eu não vou me limitar. Amém? Eu não vou me limitar. Porque quem se limita é você. E às vezes a gente se faz de coitado. Já me peguei também. Aí a gente fala, opa, não sou não. Então a gente é filho de Deus. E a gente se limita, e a gente arranja desculpa, e a gente vai ficando indisponível, os anos vão passando, as coisas vão piorando, a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que as coisas fogem do controle da nossa mão, porque eu não permiti, eu não deixei a minha vida disponível para o Senhor usar. E aí, quando que a gente vai deixar? Pode ser que não dê mais tempo, e a gente fica todo dia insistindo de que eu não estou pronto, de que não é a hora, de que servir o povo é chato. Na minha casa também sou chata. As crianças é chata, às vezes o marido também é, né? A gente também é, as mulheres é mais, né? Porque as mulheres sempre reclamam, mas a gente que reclama, acho que a gente quer mais. Nós não vamos ficar felizes agora, né? Mas às vezes é o homem. E a gente não serve com amor. Deus nos escolheu para ser a mulher daquela casa e servir. E por que para o Senhor eu não faço? Porque para o Senhor eu estou cansada. Não é que a gente fala assim, com a boca diretamente, mas é inconscientemente. A gente não se disponibiliza, a gente não vem na oração que vai ter. Mas a gente quer que as coisas mudem, mas só para mim. Eu não quero me pôr à disposição, porque mexer com gente é complicado. É mesmo. Eu sou complicada, por que o outro não tem direito de ser complicado? Só eu que sou alecrim dourado, né? Não. Todo mundo é. E é assim que a gente aprende e melhora. É na igreja. Porque a gente é confrontado. Em casa, a gente é tão brabo que ninguém nem confronta. Mas aqui você não vai ser brabo comigo, nem eu com você. Nós vamos ser, né? Né? Nós precisamos nos colocar à disposição, independente do que o outro vai achar, independente do que o outro vai pensar, independente do que eu não sei falar. A gente começa sem saber, a gente vai melhorando, e Deus vai fazendo e vai capacitando. Né? Eu não vou arranjar desculpas. A gente precisa não arranjar todos os dias. Ou de não vir à igreja, ou de não estar numa escala, ou de não estar no ministério. Eu não quero ser crente de banco. Que no céu a gente vai trabalhar também, né? Só não vai estar sofrido, suado, espero que lá esteja um ar-condicionado, né? Não esteja tão calor. Mas nós precisamos servir. Aqui é um ensaio do que vai ser lá.
E aí a gente pensa, hoje não quero, hoje não vou, e daí quando chegar a hora, Deus vai falar, nem te conheço. Mas eu lembro lá que você falava que você não queria. A gente precisa passar virou uma mania agora de falar, né? Oi, tudo bem? Aí o que você responde? Tudo na correria. Mas está sentado. Né? Às vezes a gente nem está correndo, eu falo para o meu amigo, correndo sentado, né? Porque ele trabalha em um estado e eu em outro. Todo mundo está na correria, será que a gente está na correria mesmo? Será que a gente está na correria da disponibilidade ou na correria de indisponibilidade para o Senhor? Será que é verdade? Ou eu estou arranjando mais uma desculpa? E às vezes a gente arranja desculpa e coloca nos nossos filhos. Eu não vou na igreja porque fulano, tem nenhum João, né, de criança. Porque o Joãozinho, tem, né? Ele não para, um exemplo. Mas é aqui que ele vai criar mesmo. Você pode ver, que estiver correndo mais aqui é o meu filho. E ele vai continuar vindo. E a gente vai ensinando, e a gente vai educando. Eu conheço mães que pararam de ir à igreja e usaram os filhos como desculpa. Pediram a Deus uma bênção, não foi uma gravidez comum, assim, fácil. Foi uma gravidez que foi um milagre. Pediu ao Senhor uma bênção, um filho, e quando o filho nasceu, diminuiu, passou praticamente a não servir ao Senhor. E o que a gente traduz isso? Ingratidão. Os nossos filhos são bênção, não são maldição, para a gente usar eles como desculpa e falar, hoje não vou, porque fulano está terrível. Graças a Deus, quer dizer que ele está com saúde. Eu não tenho tempo, meu filho não deixa eu assistir o culto. Às vezes eu tenho que sair lá fora umas 3 vezes, dar uma conversada com o Tairone no meio do louvor. As pessoas sabem, né? Algumas pessoas vê. E a gente vai ensinando, mas eu não vou deixar de vir porque eu tenho que ir lá, porque eu tenho que ficar com ele no colo. Às vezes dá um nervoso, assim, bem nervoso. Mas a gente respira, né? Conta até 120 e volta. Mas é porque eu quero que ele aprenda que é aqui o melhor lugar para se estar. Porque é aqui o melhor lugar para se estar, para criar uma família. Mas nós como mães, né, nós como pais, precisamos estar disponíveis pela vida também dos nossos filhos, porque eles têm um exemplo, tem que ter um exemplo a seguir. Então, o ponto 2 é pare de dar desculpas. E eu queria que você se autoanalisasse, e vou deixar você pensar um pouquinho, qual tem sido a tua maior desculpa de não servir ao Senhor? E quando eu falo não servir hoje, eu estou falando de um ministério mesmo, tá? Tem gente que tem impossibilidades no momento, Deus sabe, né? Mas e você, que tem saúde? 2 braços, 2 pernas, é bem da cabeça, né? Estamos todo mundo puxado, é tudo muito puxado, a gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem filho, aí a gente tem o lar. Mas o que te impede de pôr a mão no arado hoje? Qual é a desculpa do momento? Eu falei que eu ia falar muito não, porque eu ia dar um tempo para cuidar mais da minha casa. Mas Deus falou que quando a gente cuida dos deles, Ele cuida dos nossos. E qual tem sido a sua desculpa de não servir hoje? E eu queria que você lembrasse que enquanto você está pensando, pode ser que tenha alguém sobrecarregado, fazendo o dele, o seu e de mais alguém. Mas o Senhor te chama para estar disponível. Amém? E sabe quando a gente vê alguém disponível, fazendo, trabalhando, arrumando, limpando, e a gente olha assim e fala assim, olá, cheio de pecado, cheio disso, cheio daquilo, mas a gente está sentadinho, não está fazendo nada. A gente olha para a pessoa e começa a enxergar os defeitos dela. Olha aqui, fulano. E eu estou fazendo o quê? Vendo a falha do outro e mostrando, mas o outro pelo menos está fazendo alguma coisa, enquanto eu preciso me colocar à disposição, porque quando eu estou disponível, eu nem enxergo essas coisas.
Tem não sei se é verídico, mas é uma história que fala que chega um irmão, e tomara que eu lembre tudo, né? Porque eu começo e me enrolo toda. Chega para o pastor e fala: pastor, quero sair dessa igreja. Daí o pastor fala: por quê? Daí ele fala: fulano, olha lá, fulano, fofocando, fulano, não sei o quê, fulano, não sei o que lá, fulano, não sei o que lá. Daí o pastor: beleza, então só um minutinho. No próximo culto, você chega, durante o culto, durante a atividade, acredito que é assim, eu quero que você cuide de um copo, esse aqui cheio de água, durante todo o culto. E fique andando pela igreja, acompanhe os irmãos e tudo mais. Mas não pode deixar cair nada, tá? Aí no outro culto ele vai, fica com o copinho de água dele lá bem cheinho, cuidando do copinho dele. No final do culto ele entrega para o pastor, não tinha caído uma gota. E o pastor: e aí? Como que estava o pessoal? Não vi não, estava ocupado, que senão ia cair a água aqui. Quem não trabalha, dá trabalho. E quando a gente serve, quando a gente está ocupado, a gente não vai ver. E se a gente vê, a gente vai ajudar e não falar. Amém? O ponto 3 diz assim: disponibilidade ativa o sobrenatural. Lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 8, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Lá no início do texto, eu vou ler para a gente entender, diz assim: no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés. E com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moviam com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro de lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E em seguida ele diz, né? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de vir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai. Quando a gente fala que a disponibilidade ativa o sobrenatural, ele era impuro, nós somos falhos. Ele vivia num lugar de pessoas impuras, que nós podemos traduzir ali para pecadores. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, mas ele se pôs à disposição. Primeiro ele reconheceu quem ele era, onde ele estava, e o sobrenatural foi ativado, e ele foi perdoado. E ele diz: a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ele se colocou à disposição. Né? Ele entendeu onde ele estava e quem ele era. E o sobrenatural aconteceu. E ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem irá por nós? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E quantos de nós temos medo de falar eis-me aqui para o Senhor? Nós temos medo, porque a gente não sabe no que vai dar, né? Não vai dar ruim, certeza, se você falar assim para Deus. Mas nós precisamos nos pôr à disponibilidade. Não olhar o pecado do outro, a falha do outro, porque nós também somos falhos e pecadores. Mas olhar e falar: nossa, ele consegue, então eu também consigo. Porque se eu estou aqui, você também consegue. Amém? Vocês estão comigo? Está meio soninho assim, uma chuvinha lá fora, né? Então a gente precisa falar para o Senhor: eis-me aqui, para que as coisas mudem dentro da nossa casa. Só uma troca ali, uma barganha? Não. Para que o reino do Senhor ganhe. A gente pensa: mas as coisas não mudam, mas as coisas não melhoram.
mas eu também não mudo e eu não melhoro. Eu vivo a mesma coisa todo final de ano, aí eu vou lá e faço a listinha, e aí o ano que vem eu faço igual. Não vai mudar mesmo, porque Deus faz, mas eu preciso permitir. Jesus não é mal educado, não vai entrar chutando tudo, quebrando. Você precisa ter a consciência da disponibilidade. Acho que 99% é adulto. A gente sabe o que precisa ser feito, eu sei o que precisa ser feito, eu sei as áreas que eu preciso melhorar, eu sei as áreas que eu preciso mudar. Umas a gente melhora, outras a gente muda, né? E todo dia a gente se cobra, 1% todo dia, que nem eu falo no discipulado, né? Às vezes a gente não vai conseguir 1% hoje, mas a gente não pode desistir de estar disponível para o Senhor. Amanhã eu começo de novo. Eu só não posso desistir. Eu preciso estar disponível. Eu não quero que nenhuma pedra clame no meu lugar. Nem que eu dou uma gaguejadinha, mas eu estou indo. Nem que dá uma chorada, né? No começo, depois a gente vai embora. Quando Isaías diz, eis-me aqui, ele não sabia nem talvez por que era. Depois ali o Senhor vai falar. Ele não sabia, né? E muitas vezes nós vamos falar, eis-me aqui, sem saber. Mas aí a gente trabalha a nossa confiança no Senhor. Porque falar é fácil, né? Mas dizer, eis-me aqui, agora esperar o que vai vir, aí só orando para conseguir. E em 2 textos que nós lemos aqui, Deus responde, vá. E é o que Ele fala para você hoje. Vai. Não espera alguém falar que você está pronto. Não dá ouvidos do que Satanás fala no teu ouvido, ou usa a boca emprestada de alguém para falar. Porque pode ser que às vezes a gente ouça dentro de casa, não sei a vida das, né? Deus é que conhece como é dentro dos lares de verdade, né? A gente fala o que quer que os outros vejam, né? O que a gente não quer que os outros vejam, a gente fica bem quieto. E nem posta, né? Para quê? Eu preciso estar disponível. Eu preciso ir. E até quando nós vamos ficar sentados e as pessoas lá fora morrendo, os jovens se envolvendo com drogas, os maridos matando as mulheres, os filhos matando os pais? É bíblico? Mas eu posso dar uma reduzida, eu acho, se a gente se juntar, né? E fazer o que o Senhor nos manda fazer. E começando dentro da nossa casa. A gente precisa estar disponível para o Senhor usar a gente dentro do nosso lar. Que muitas vezes, ou melhor, não adianta servirmos fora e em casa está um caos. Talvez a gente vai estar servindo fora e tentando arrumar dentro de casa. Muitas vezes é assim. A gente cuida dos nossos e cuida dos de fora. Enquanto a gente cuida dos de fora, que é os do Senhor, Ele cuida dos nossos. Eu digo, não adianta quando a gente abandona, tá? Porque adianta sim a gente ir servir, enquanto as coisas estão dando meio errado ainda. Mas eu preciso me colocar disponível, porque o Senhor vai fazer a parte dele quando eu faço a minha. Mas eu não posso abandonar os meus. Eu faço pelos meus e pelos de fora também, que é aquilo que o Senhor nos chama. Amém? Você pode se dizer aí, eis-me aqui, Senhor, ou você tem medo? Bem baixinho, né? Nós estamos meio com dúvida, né? Um pouquinho de medo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. O Senhor precisa de você. Né? Tem gente que já tem uns 500 ministérios aqui, né? A gente vai olhando e vai vendo. Mas o Senhor precisa de você também, que está nesses 500 aí. E de você que ainda não tem nenhum. De você que talvez ainda não tem uma igreja. De você que ainda não tem certeza se servir a esse Deus é bom mesmo, se esse povo é tudo doido. É que nós é um pouquinho também, que daí faz parte da alegria, né? Tem que ser um pouco feliz. Um pouco não, bastante. Né? Quem anda com o Senhor é feliz. Né? Em meio a lutas, tribulações, igual nós somos felizes. Amém? E o ponto 4 vai falar, quem se move, vive milagres. Lá em Mateus 14, 29. Deixa eu ver se é igual. Mateus 14, 29 vai dizer assim, disse Jesus, venha. Nos outros a gente disse, ouviu, vá. Né? Aqui ele fala, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Acho que todo mundo já ouviu essa passagem, né? Que eles vão antes de Jesus, no barco.
E começa a tempestade, Jesus não está lá. E aí, de repente, no meio daquela turbulência, parece nessa vida, né? Às vezes dá uma turbulência, assim, a gente enxerga Jesus e eles têm medo, achando que é umas coisas erradas aí, né? Umas aparições. E aí Pedro diz para Jesus: Mestre, se é o Senhor, diga que eu vá contigo sobre as águas. E Jesus diz: venha. E ele vai. Ele dá uns passinhos, né? Aí ele tem medo, ó, a gente começa a mesma coisa. A gente tem medo, começa a dar umas afogadas, a gente pede socorro. E aí ele foi, e aí ele tem medo e ele começa a afundar. E ele pede o quê? Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Parece com a gente também, não parece? Deus, nós nos colocamos à disposição, não quer dizer que vai ser tudo flores, tá? Amanhã você já vai acordar rico, e não vai ter problema, e todo mundo com saúde, e não vai ter conta para pagar. Não. Talvez dá uma enroscada, para ver se é isso que você quer mesmo. Então, assim, quando a gente se coloca à disposição, a gente vai sair daqui pensando, né? Vou me pôr à disposição do Senhor, porque eu preciso dEle. Não quer dizer que tudo já vai melhorar 100%. O Senhor vai te usar. No meio disso tudo, pode vir ventos, como veio para Pedro. E aí ele teve o quê? Medo. Nós também temos, somos carne, né? A gente não tem medo todo dia? Mas ele pediu socorro para a pessoa certa. Senhor, salva-me. E o Senhor pega ele, não deixa ele afundar, leva para o barco. Quando Jesus entra no barco, para a tempestade. Mas ele precisou ir. Ele não ficou lá dentro. E ele ainda perguntou: se é o Senhor, mestre, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá contigo. Às vezes a gente nem pergunta, porque vai que ele fala, vai, né? Mas o Senhor quer que ouvir da minha boca e da sua boca, que nós estamos disponíveis para Ele. Nós precisamos avançar e não retroceder todos os dias. Se eu não conseguir avançar hoje, ao menos não vamos dar um passinho para trás, vamos ficar ali. Amanhã a gente acorda, né, lava a cara e vai. Toma um banho, dá uma acordada e vai para a luta. E se coloca disponível. A gente não se coloca disponível no trabalho todos os dias, batendo pontinho, quem bate ponto? 8 horas lá, quem faz 8 horas por dia? Nem chega atrasado, né? E porque para o Senhor a gente pensa, a gente vai lá fora, vai estar frio, a gente vai olhar a previsão do tempo, a gente vai ver se as crianças, a casa está bagunçada. A gente consegue fazer, arrumar a casa e também servir o Senhor. Dá para fazer rapidinho. Mas a gente precisa estar disponível para o Senhor, né? Quem se move vê milagres. E a gente precisa sair do barco. Talvez se Pedro ficasse lá dentro e não perguntasse se é o Senhor mesmo, manda ir contigo, talvez Jesus não se revelaria, né? Isso é da minha cabeça, não está na Bíblia. E não entrasse no barco e não parasse a tempestade. Então, às vezes, você está no meio da turbulência. Mas você primeiro precisa sair do barco e chamar Jesus para Ele. E como que eu faço isso? Orando, me colocando à disposição, negando a minha carne. Eu preciso fazer isso todos os dias. Às vezes não vai dar todo dia. Aí amanhã eu vou e começo do zero. Às vezes eu perdi a bênção aqui com alguma coisa, me estressei. Peço perdão e vou de novo. Eu só não posso desistir. O Senhor conta comigo, conta com você. Para a nossa casa, para os nossos filhos, como sempre falo, para os nossos pais, quando ainda não são cristãos, para os nossos amigos, para o mundo lá fora. Não é só entrar aqui dentro, olha que confortável, as cadeiras macias, o ar-condicionado ligado, né, uma luzinha boa. Não, é lá fora que o negócio vai pegar. É amanhã que é segunda, que você tem que enfrentar no trabalho, às vezes as pessoas que não são cristãs, mas você vai ter que mostrar quem é o Deus que você serve, porque você está disponível. Amém? Então declare: eu preciso sair do barco. Não é confortável, porque às vezes na tempestade, lá fora está pior, né? Está um marzão, você já vai... Quem não sabe nadar já era, né? Mas quem confia no Senhor não precisa nem saber nadar. Ele vai te resgatar. Amém?
Mas você precisa dar o primeiro passo para mudar as coisas. Você precisa estar disponível todos os dias. É todos os dias, gente. Se alguém te ligar 3 horas, desculpa, gente, que às vezes eu não ouço. Né? É bom que você esteja atento. Se alguém te ligar à meia-noite, vem aqui que o negócio está louco aqui em casa. Se alguém te ligar às 5 horas da manhã, você tem que estar disponível, você é tua amiga lá. E daí? Aí tu prova. Que na hora boa, da maré boa, todo mundo quer peixe, né? Quero ver na hora que o negócio está pegando, se tu vai mesmo. Eu vou, se eu não atender, liga para o Cris, está do lado ali, ele vai ter que atender, um dos dois vai ter que atender. Né? A gente precisa se pôr à disposição. E quando a gente se coloca à disposição, igual eu falei, talvez vai dar aquele medo, vai vir um vento, mas você precisa estar firme no Senhor. Amém? Deus não espera a perfeição, Ele procura disponibilidade. Né? Eu queria que você lembrasse aí, onde você está mesmo, quais as coisas que te impedem de estar disponível para Jesus? O porquê que você, às vezes, tem deixado o seu dom, o seu ministério, guardadinho, lá embaixo da cama, né? No colchão, assim, que nem guardava dinheiro antes. Antes, né? Espero. Eu deixo lá guardadinho. O que você não tem entregado para servir ao Senhor? Por que você não tem servido? Por que você não tem se colocado à disposição? Né? Eu vi a Kátia agora, eu lembrei do Experiência do Lar, né? Vixe, Kátia, isso é para você. Estou brincando. Né? Eu e a Vivi, a gente começou a Experiência do Lar, a gente tinha um jogo de xícara. O meu era 6, o dela era 6, a gente comprou igual, porque daí a gente precisava de 12. Né? A gente não tinha. E a gente tinha essa preocupação, porque a gente queria fazer o melhor para as pessoas, e nós ainda não tínhamos, né? E entrou ainda na promoção, olha o sinal, né? E a Vivi falou, vou lá e vou comprar 2, uma para mim e uma para você, né, Vivi? E a gente começou, né? Teve a ajuda da Gra, teve a ajuda da Jussi, que emprestou algumas coisas. Mas e se nós não tivéssemos nos colocado à disposição e falado, vamos mesmo, vamos assim mesmo. Deus falou que é para ir, então a gente vai, o resto é com Ele. Nós não temos dinheiro, mas Ele vai dar um jeito. Né? E se a gente não tivesse começado? Alguém ia fazer, né? Porque a obra do Senhor não ia ficar parada, alguma coisa ia acontecer. Mas a gente não faz, às vezes, por vergonha, né? Às vezes o seu ministério é receber os irmãos na sua casa, fazer um café. Aí a gente fala, não, porque minhas cadeiras não estão bonitas. Né? Minha sala ainda não está tão bonita. E a gente vai arranjando desculpa de servir, de cuidar das pessoas. Então, eu queria que você analisasse agora, né? A gente já vai encerrar. Quais áreas da sua vida que você tem arranjado desculpa para não servir a Jesus? Ai, não vou fazer aqui não para os irmãos, porque as paredes não estão boas. Né? A gente sempre vai ter uma coisinha para falar. Ah, não vou fazer isso por isso. E aí as coisas vão acontecendo, a vida vai passando, e Deus vai te cobrar do que Ele pediu que você fizesse. Às vezes é com os teus filhos. Às vezes é o seu marido, às vezes é os seus pais, mas você precisa se colocar à disposição. Amém? Eu não preciso estar pronta, eu preciso estar disponível. Então, que hoje nós possamos sair daqui lembrando, se a Pri não está pronta, eu também não estou, nós estamos tudo no mesmo lugar, tudo para o mesmo barco, vamos fazer tudo à vontade do Senhor. Mas a gente vai fazer. Né? Quando eu falo assim, você não precisa estar pronta, eu não falo na irresponsabilidade, né? Você não precisa estar pronto, não é de qualquer jeito também, né? Não é na irresponsabilidade fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. É o não estar pronta, quando nós travamos para servir. Nós estamos aqui, nós conhecemos a vida, né, um do outro, nós fazemos o melhor para o Senhor, estamos na caminhada. Não é irresponsabilidade, né? Porque as coisas do Senhor não é bagunça, é ordem e decência. Quando eu falo, eu não estou pronta, mas eu vou igual, mas a gente precisa ter consciência do que nós vamos fazer, do que nós estamos fazendo. Mas nós não podemos dar desculpas, porque o Senhor sabe que realmente quando nós não podemos, e quando podemos, somos às vezes sem vergonha e falando que não podemos. Amém? Olá,
Se você chegou até aqui, provavelmente você chegou até o final do nosso vídeo e eu gostaria de deixar mais algumas indicações para você, de mais 2 vídeos para você nos acompanhar e continuar assistindo no nosso canal aqui no YouTube, as nossas ministrações e os nossos cultos. E te convido também, se for possível, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo e mais que isso, que você se inscreva no nosso canal e possa nos acompanhar e ser edificado ou edificada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.